pessoal. Paulo aí para mais um bate-papo aqui no Papo. Hoje tendo a honra e o prazer de reencontrar aqui um velho conhecido do tempo aqui, que eu sempre falo para vocês aqui do evento que eu fazia, do Infográfico, lá da década de 90, que é o Mário César Martins de Carvalho, novo presidente indicado do Rotary Club Mundial, Internacional. Eu conheci o Mário César há muito tempo, quando fazíamos um evento. Ele é um ativista na área associativa, trabalhou ajudando a BTG, a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, a Abigraf, várias outras entidades a nível nacional. É um rotariano de Santo André, e hoje está galgando o posto mais alto do Rotary Internacional, sendo indicado aí para a presidência, que deve assumir em setembro próximo. Mário, é um prazer enorme recebê-lo aqui, muito prazer em recebê-lo, muito prazer em reencontrá-lo, né? A gente de vez em quando se encontra aí nos eventos das associações, aí, pela Fiesp, pela Migraf, por aí. E é um prazer e parabéns pela indicação, parabéns aí pelo novo posto e dou as boas-vindas aqui no Papo Net para você. Obrigado, Paulo. Só uma retificação, eu sou presidente indicado e a minha gestão será 2025-26. É que o Rotary trabalha com muita antecedência, você tem, na realidade, 9 meses de preparo como presidente indicado, 1 ano como presidente eleito e 1 ano como presidente efetivo. É porque a rotatividade, que está implícita no nome Rotary, né? Porque ele, na realidade, significa rotação, rotatividade, Sim. exige que você se prepare com muita antecedência para não haver solução de continuidade nos programas. Meu Deus, olha, eu não me toquei, eu até li essa questão do ano 25 e 26, mas eu achei até que era um erro de digitação no release que eu recebi. Então, é realmente com essa antecedência, então é 25 e 26 a sua gestão. Então, você está sendo preparado e vai ter um período de adaptação, vamos dizer assim, uma preparação para você assumir essa presidência. Exatamente, Paulo. Nós temos 9 meses do ano rotário agora, 23, 24. Depois nós temos mais 1 ano. Eu tenho que mudar para Chicago, para Evanston, na realidade, que é um subúrbio norte de Chicago. Fico lá durante 1 ano como presidente eleito e depois 1 ano como presidente efetivo no ano 25, 26. É um longo preparo porque a agenda é brutal. Você pode imaginar que o Rotary é uma entidade que congrega 1,4 milhão de voluntários, 219 países e regiões geográficas, uma vasta carteira de programas sociais, humanitários, políticos, enfim. É uma entidade global. Precisa ter muito preparo para dirigi-la e um staff muito bem preparado também. E nós temos essa, pelo menos nós das gerações mais experientes, né, ou jovens há mais tempo, vamos dizer assim, nós temos uma imagem muito sólida, muito consolidada dos rotarianos e do Rotary em geral, praticamente todas as cidades, né? Eu até estava comentando aqui, antes de começarmos a gravação, que eu desde criança vi o Rotary como alguma coisa associada com as rotatórias das entradas da cidade, porque toda cidadezinha para onde eu ia, na entrada da cidade, em algum ponto da cidade, numa praça da cidade, você via lá um monumento, um pequeno monumento do Rotary, indicando que aquela cidade tinha a presença dos rotarianos, né? E eu acho que o primeiro desafio que você deve ter vai ser exatamente em trazer as novas gerações, porque as novas gerações com a internet, elas são eminentemente sociais, colaborativas, associativas, né? E isso o Rotary faz há 100 anos. Eu queria que você falasse um pouco dessa história do Rotary e desse desafio de trazer essas novas gerações para essa rede social secular que você representa hoje. Acho que você pontuou muito bem quando falou que o Rotary é a primeira rede social do planeta. Ela foi fundada por um advogado em Chicago, chamado Paul Harris, que era um indivíduo crescido no interior dos Estados Unidos, no meio oeste, e que se educou na costa leste americana, no estado de Vermont. Ele depois veio advogar, depois de passar por várias regiões do planeta, ele era uma pessoa extremamente viajada, ele veio advogar em Chicago. Uma bela tarde, ele passeando ali pelo centro comercial de Chicago, com um amigo, ele percebeu que esse amigo tinha vários contatos. Era frequentemente cumprimentado durante o passeio por lojistas, por comerciantes, por profissionais liberais, por industriais. Ele falou, puxa, eu tenho tanta dificuldade de me conectar aqui na cidade de Chicago,
eu vou montar um clube com profissionais e empresários para que a gente possa desenvolver afinidades e negócios entre nós. Essa foi a ideia gestora do Rotary, né, em 23 de fevereiro de 1905. Então, você vê que era, na época, o Facebook da época. Reunia os líderes, a condição de participar era você ser um líder na sua profissão. Então, o melhor advogado, o melhor alfaiate, o melhor cavoeiro, o melhor engenheiro de Minas formaram o primeiro Rotary Club, que deu origem ao Rotary Club de Chicago, que é o número 1. De lá para cá, tem 37 mil clubes no mundo inteiro. Só no Brasil tem 2.400. Você tem uma ideia do tamanho da instituição. Ela é capilar. Ela pega todas as regiões do planeta. Ela pega 219 regiões e países. Pouquíssimos países não estão dentro do guarda-chuva Rotary. Bom, nós temos, sim, um grande desafio, porque, apesar de ser uma instituição centenária, Paulo, nós estamos com uma imagem um pouco envelhecida. Nós precisamos tornar a instituição atraente para a juventude. A ironia é que a gente tem programas de juventude. Eu mesmo, por exemplo, fui um intercambista do Rotary na década de 70. Eu fui morar alguns anos em Minneapolis, lá no frio estado de Minnesota, né, terminando o high school e começando a universidade na Universidade de Minnesota como um bolsista do Rotary. E isso mudou a minha vida. Aí tem programas de bolsas, tem programa de Rotaract, tem programa de Interact, tem programa de jovens lideranças rotárias, um programa chamado RILA. Enfim, nós temos grande afinidade e grandes programas voltados para a juventude, mas, de certa forma, depois que elas fazem parte dessas instituições, elas vão para a sua vida pessoal e profissional e largam o Rotary. Então, nós precisamos nos tornar atraentes. Nós estamos desenvolvendo formatos de clubes que fogem do formato tradicional, são formatos de clubes mais flexíveis e mais voltados para causas. O Rotary identificou que a juventude atual, digamos de 30, 40 anos, né, ela é voltada muito para a causa. Se você tem uma causa identificável, ela adere à causa, se identifica com ela, investe dinheiro e tempo dela nessa causa. E é esse tipo de liderança que nós estamos querendo atrair. Os jovens que têm liderança profissional e empresarial nas suas áreas de atuação, que se identificam com formatos de clube mais flexíveis. Por exemplo, hoje não é necessário você comparecer toda semana a uma reunião do Rotary. Não é necessário você participar do jantar do Rotary, você pode fazer um happy hour, ou você pode simplesmente fazer uma reunião profissional, eliminando aqueles custos de comida, de coquetel, etc. Eu acho que isso, de certa forma, é importante para uma certa demografia do Rotary. Vamos dizer, os 50, 60, 70 anos se identificam com esse formato. Mas os mais jovens não, eles querem algo mais vibrante, mais envolvente, mais rápido. É típico da idade. E o nosso grande desafio como presidente será isso. Eu tenho que fazer a ponte entre o Rotary tradicional e o novo Rotary. E você acredita que as novas tecnologias, como você mesmo cita, as tecnologias do pós-pandemia vão ajudar? Porque essa nova geração, principalmente essa geração agora pós-ativa, né? Pessoal de 20, 30, 35 anos, que sofreu com a pandemia e está produtivo, está atuando, utilizou muito as tecnologias, migrou muito, passou a aceitar, a assimilar muito a tecnologia. Você acha que essas tecnologias podem ser incorporadas às atividades, podem acelerar, implementar as atividades do Rotary? Por coincidência ou não, porque não existe coincidência, né? Essa foi uma pergunta que me fizeram durante a entrevista para a presidência. Mário, o que você pretende utilizar de mídia social na divulgação do Rotary? E eu tive uma experiência muito interessante, Paulo, porque eu fui diretor aqui da América do Sul, porque antes de chegar a presidente você tem que ser diretor de uma zona. No meu caso, da minha zona era todo o continente sul-americano, exceto Colômbia e Venezuela, que pertence à zona sul dos Estados Unidos e Central América. Enfim, era uma zona territorial importante, né? Nós estamos pegando todo o continente sul-americano. Certeza. E eu parei em março de 2020, porque eu fui 19 e 21. Julho de 2019 até junho de 2021. Depois de 9 meses de gestão, eu fui simplesmente parado pela pandemia. Sim. Eu tive que fazer 15 meses de gestão como diretor, como nós estamos falando agora, pelo Zoom. Olha, se por um lado impediu aquilo que o rotariano adora, que é a conexão pessoal, que é insubstituível, vamos Sim. e venhamos. A conexão pessoal é insubstituível, mas essa ferramenta que nós estamos utilizando agora, do Zoom, ela é poderosíssima.
E o Rotary está hoje aprendendo, até em função da dura lição aprendida com a pandemia, a utilizar essa ferramenta de forma a divulgar os seus objetivos e os seus projetos. Então, eu acho que o Rotary conseguiu sobreviver à pandemia, porque nós tínhamos 1.200.000, mais 200 mil rotaractianos, que formam 1.400.000 que eu mencionei, e continuamos com o mesmo número, quer dizer, nós não crescemos, mas também não decrescemos. Nós temos um grande receio, uma grande paura de que a pandemia ia matar metade do nosso quadro associativo. E, na realidade, ele aprendeu, ele se adaptou, ele se flexibilizou e passou a utilizar a ferramenta da mídia social e da conexão online para sobreviver. Eu acho que essa lição deve ser alavancada, ela deve ser aproveitada para que a gente fale com as novas gerações através desse meio. Elas, eventualmente, farão o primeiro contato pelo caminho digital e depois, naturalmente, vão migrar para o presencial em reuniões que certamente são indispensáveis para o desenvolvimento de conexões pessoais e profissionais. A gente que, você e eu que já estamos no segmento há muito tempo, a gente sabe que nada substitui uma boa conversa em torno de um cafezinho e de um bom livro impresso em papel. Com certeza. E falando no papel, nós nos conhecemos no mercado gráfico, nós nos conhecemos através de eventos presenciais, através da BTG e a Bigráfica, quando você foi, inclusive, diretor, quando você era diretor da BTG em 1990, né? E me diga uma coisa, essa tua ampla experiência de mais de 30 anos na direção, na gestão de associações, no que ela pode te auxiliar a nível global agora? Há muita diferença, há muitos detalhes diferenciados do que é um associativismo aqui no Brasil, regional, até você falou a questão do da Latinoamérica, para o global. Qual é o desafio maior que você vê nessa ampliação do escopo da sua liderança? Paulo, deixa eu primeiro identificar quais são os pontos convergentes. Como presidente da Bigraf, como presidente da BTG, que eu fui, como vice-presidente da Fiesp, que eu fui de 2004 a 2010, eu via muitos pontos de identidade com o Rotary. Aliás, o primeiro presidente brasileiro do Rotary International era um indivíduo chamado Armando de Arruda Pereira, que foi presidente do Ciesp. Sou muito amigo do neto dele. Então, o Armando de Arruda Pereira, que foi o primeiro presidente brasileiro do Rotary International, eu sou o quarto, né, em 120 anos de história. Ele foi presidente de 1940 a 41. Ele era dono da Cerâmica São Caetano, aqui vizinho a Santo André, e foi, além de prefeito de Santo André, foi prefeito de São Paulo e foi presidente do Ciesp. Então, esses indivíduos do Rotary, nós temos uma formação de dar de si antes de pensar em si. E o associativismo, no caso da Bigraf, é uma extensão disso. Quando eu trabalhei para a Bigraf, entre aspas, trabalhei sem remuneração, claro, como voluntário, eu estava me dedicando a uma causa maior que a minha própria empresa. Eu estava me dedicando a uma causa do segmento gráfico. Eu era o porta-voz do segmento gráfico. Fui porta-voz durante 10 anos, de 2001 a 2011. Para você ter esse comportamento, você precisa ter um sentido de altruísmo, porque o egoísta não sai de dentro da sua empresa, ele só pensa no seu negócio. O altruísmo é a matéria-prima do rotariano e é a matéria-prima do associativismo também. Eu vejo muitos pontos de identidade. Eu gostaria de ver mais rotarianos a bordo das associações patronais e esse é o meu desafio, porque eu estive nas duas cadeiras e eu sei que elas comungam de muitas ideias que podem ser desenvolvidas em prol da comunidade e em prol do próprio segmento industrial ou comercial. Eu acho que a minha grande tarefa, o meu grande desafio, não só em nível local, porque isso também se reproduz nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a PIA, né, que é a Printing Industries of America, que é a Bigraf deles. Certamente há muitos líderes da PIA que poderiam ser rotarianos e se engajar e se envolver nesse desafio. Eu acho que associativismo e Rotary se complementam e um fornece massa crítica, matéria-prima, cabeças pensantes e mão de obras voluntárias, um para o outro lado. Esse é o meu sentimento. E por falar na atuação em prol da comunidade, a nível global, a erradicação da polio é um dos principais metas do Rotary Club, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Acho que tem até alguma informação que você me passou aí em off, antes da gravação, você até me passou informações importantes aí. Fale um pouco dessas questões de metas mundiais do Rotary.
A história da polio, Paulo, é muito bonita. O presidente australiano, na época, chamado Clem Reynolds, em 1979, portanto, estamos falando de 44 anos atrás, ele foi batizar como presidente mundial do Rotary, ele saiu da sede em Chicago e foi para Seattle batizar uma fragata da Austrália. Ele era o presidente australiano. Uma fragata custava 100 milhões de dólares, quer dizer, um navio de guerra para matar. Aí ele voltou para Chicago e falou: puxa, eu fui batizar um navio de guerra para matar pessoas por 100 milhões de dólares. O que o Rotary poderia fazer com 100 milhões de dólares para salvar pessoas? Sim. Aí ele consultou um governador, né, do distrito, como a gente chama os líderes regionais, do estado de Washington, Distrito de Colômbia, capital americana. Ele era um médico, infectologista, o terceiro na linha de autoridade do Ministério da Saúde americano, chamado John Sever. Ele ainda vive, ele tem quase 100 anos. Ele falou: ô John, o que você acha que o Rotary poderia fazer com 100 milhões de dólares para erradicar alguma doença? Você que é um especialista na área, sugira-me o nome. Ele pediu 2 semanas depois ele voltou e falou: presidente, nós podemos erradicar a polio com 100 milhões de dólares, no mundo inteiro. Vou lembrar que naquela época, 1.000 crianças por dia morriam de polio. 350 mil mortes por ano de poliomielite em 125 países do mundo inteiro. A polio era universal. Pegava desde os Estados Unidos até a Nigéria, até o Paquistão, Afeganistão, do Brasil, em todo lugar. Começou, então, falou: puxa, vamos desenvolver um programa voltado para a erradicação da polio. Começou em 1985, com uma parceria com a OMS. Em 1988, o Rotary tinha arrecadado 250 milhões de dólares para esse propósito. Aí começou a parceria com a OMS, que depois foi juntada à parceria com uma fundação pequenininha, chamada Fundação Gates, Bill e Melinda Gates. Sim. Pequena. Que tem um pequeno patrimônio de 45 bilhões de dólares. Sim. Paulo, a Fundação Gates dá para o Rotary, cada ano, 100 milhões de dólares para a erradicação da polio. Todo ano. Aquele navio de guerra por ano. Exatamente. O custo, até hoje, de 1985 até hoje, 2023, do combate à polio, chegou a 20 bilhões de dólares. Pois é. Agora, esse foi o custo. Qual foi o balanço? 18 milhões de crianças cujas vidas foram salvas por não morrer de polio. É $1.000 por criança. Foi isso que custou a polio nos últimos quase 40 anos do programa, porque começou em 1985, já são 38 anos do programa, no meu ano vai completar 40 anos. E um detalhe, você vai perguntar: Mário, como é que está hoje a situação da polio no mundo, né? Esse ano surgiram 8 casos, entre o Paquistão e o Afeganistão. Por quê? Porque a polio seria muito fácil de combater se fosse um programa, por exemplo, como a testagem de hepatite que o Rotary está fazendo aqui nas estações do metrô de São Paulo. Nós estamos fazendo testagem gratuita para hepatite aqui nos distritos de São Paulo. Mas é ali uma instalação segura, as pessoas vão até lá, tem médicos, enfermeiros, rotarianos dispostos a fazer a testagem, porque hepatite é uma doença invisível, né? Então ela precisa ser detectada para que a pessoa não morra inconscientemente do fator da morte. A polio não, a polio é uma guerra. Você está falando do Paquistão, do Afeganistão, que é dominado pelo Talibã. Até recentemente, antes do Talibã entrar no poder, eles matavam os vacinadores. Hoje não. O Rotary chegou lá e entrou em contato e em negociação com o Talibã. Agora eles perceberam que a vacina não mata nem esteriliza, que era a propaganda que eles faziam contra a vacina, porque era uma vacina que vinha de uma instituição nascida nos Estados Unidos. Política pura e porca. Várias crianças no Afeganistão morreram em função dessa ignorância e idiotice. Então, o grande problema do Rotary hoje está focado nessa região somente. Só tem 2 lugares do mundo onde a polio ainda é endêmica: Paquistão e Afeganistão. Existe um grande esforço e um grande volume de investimento. Aí você vai falar: bom, mas por que tanto dinheiro para tão poucos casos? Já podia largar, porque só tem 8 casos no ano. É errado. Se você largar de vacinar agora, vai acontecer o que está acontecendo, inclusive aqui no Brasil. O Brasil hoje está na linha vermelha da polio. Tem ameaça de volta. Sabe por quê? Porque somente 62% das crianças foram vacinadas. O índice ideal é 95%. Significa que, se tiver um surto de polio aqui, vai pegar todas as crianças que não são vacinadas.
Então, nós temos que continuar vacinando e investindo, não é para diminuir o número de 8 somente e zerar o caso, é para que não volte, porque se voltar e a gente deixar de vacinar, em 10 anos tem 250 mil casos, nós voltamos a 1985. Esse é o único programa corporativo do Rotary. Todos os clubes, 37 mil no mundo inteiro, estão envolvidos em torno desse programa. Muito bom. E essa é uma questão importante, né? Porque quando a gente fala em erradicação de uma doença, as pessoas acabam entendendo erradamente que está erradicado o agente causador da doença, né? E não é bem assim, né? Eu queria que você falasse um pouco Não. sobre... nós estamos, na verdade, protegendo as pessoas desse agente. Exatamente. O agente está aí, é que as pessoas estão vacinadas. Qual foi o único mal, a única doença erradicada da face da Terra pela ação humana? Foi a varíola. Sim. Você precisa tomar a injeção de varíola até hoje, contra a varíola. Se tenho. deixar de vacinar contra a varíola, o vírus está por aí, está andando. Né? Na polio, você tem o vírus circulando. Quando você tem má higiene, porque hoje, pelo processo de invenção da vacina oral, que é o processo que foi utilizado até agora, o Brasil, graças a Deus, está mudando para injetável. O que acontece com a vacina oral inventada pelo Albert Sabin? Ela é feita de partículas inativadas do vírus, mas que a criança, ao excretar, ao defecar, ela vai para o esgoto e vai para a vala comum. E alguém que tenha contato que não tenha sido vacinado pode pegar. Sim. Esse é o resultado, que é o que a gente chama de pólio derivado da vacinação. Principalmente em lugares, como é muito o caso do Brasil em algumas regiões particulares, de lugares que têm pobre infraestrutura de saneamento e água. Onde não tem saneamento, a polio viceja. Então, você tem que sanear o local para que mesmo os dejetos aí das crianças sejam encaminhados e tratados da forma adequada. O Ministério da Saúde do Brasil mudou a vacina agora. Adotou a vacina mais moderna, que é a vacina injetável, é a injeção. A vacina injetável tem uma vantagem, ela não tem problema de reprodução depois. Ela é mais cara, mas ela não causa o problema da vacinação ou da infecção indireta da polio, porque aí você está totalmente livre do vírus, mesmo quando você está com as suas funções intestinais. Entendeu? É uma questão técnica, mas é uma questão importante, porque o Brasil escalou um degrau importante. Principalmente que você falou da questão sanitária, né? Inclusive, nós temos um plano sanitário aqui, um plano, né, que foi recentemente aprovado no Congresso, exatamente para tentar erradicar essa questão sanitária que nós temos, essa baixa cobertura sanitária que o Brasil apresenta crônico, né? Que é um problema crônico. Exatamente. E aí, Paulo, se alia a baixa cobertura sanitária, tratamento de efluentes e saneamento dos esgotos, e você junta isso a um baixo índice de vacinação protetiva das crianças, você tem um cenário perfeito para a volta do vírus, que seria um retrocesso impensável. Né? O Brasil teve o último caso de pólio lá no fim dos anos 80, 89. Depois de declarado o último caso, tem 3 anos para dar o mapa ou o diploma da erradicação. É uma exigência da OMS. Então, o Brasil foi declarado livre da polio desde 1992, faz 30 anos que a gente não tem caso. Voltar a ter casos da polio seria um retrocesso inaceitável. Com certeza. Bom, e falando em causas, né, em grandes causas, hoje tem se falado muito nos últimos anos, inclusive as novas gerações, tem falado muito de diversidade e inclusão, que são tópicos importantíssimos no debate social hoje, né? Como o Rotary pode continuar a promover a diversidade em suas ações na sua base de membros? Qual é o posicionamento do Rotary em relação a essas questões atualíssimas? Uma questão filosófica, Paulo. O Rotary tinha até então, até alguns anos atrás, 4 valores, que são inegociáveis: integridade, liderança, companheirismo e serviço humanitário. Mais recentemente, a partir de 2015, foi incorporado a diversidade. Por quê? Porque o Rotary tem que ser um espelho da liderança da comunidade onde ele está inserido. Se você tiver um Rotary em Marília, ou Fortaleza, ou São Paulo, ou Nova York, ou Paris, ele tem que ser um pequeno espelho dos líderes daquela comunidade. Se aquela comunidade está mudando,
e o mundo moderno está mudando a uma velocidade muito maior do que antigamente, né? O que acontecia hoje, o que acontecia anteriormente em um ano, hoje acontece em 3 meses. Então, o Rotary precisa se adequar a esse nível de mudança, por uma razão: ele precisa se manter relevante. As pessoas precisam ver no Rotary uma entidade à qual elas queiram pertencer. Para você se manter relevante, ter impacto e continuar significativo na vida das pessoas, você precisa acompanhar o movimento de mudança social. As empresas estão mudando. Empresa que não tem diversidade, equidade e inclusão hoje tem um valor patrimonial menor, tem uma imagem de marca pior. Ela consegue vender produto, mas não reputa um preço tão bom quanto as imagens de boas empresas que são diversas. Isso é um fator marqueteiro. O segundo fator é a dinâmica interna do processo decisório da empresa. Uma empresa que tem negro, que tem japonês, que tem orientação sexual diferente, que tem mulheres, ela tem uma discussão, um debate mais rico no processo de tomada de decisão. Aquela decisão só de macho, branco, olha, esse é o produto que nós vamos lançar, o que é para macho e branco que nós vamos vender, hoje não é mais verdade. Mais compra mulher do que homem. Então, como é que você vai ter no processo decisório a relutância em aceitar mulheres? Então, como é que nós vamos ter no Rotary uma relutância em aceitar mulheres se elas estão dirigindo metade do judiciário brasileiro na base, né? Na base, no chão, no primeira instância do judiciário brasileiro? Essa é uma realidade que nós precisamos aceitar, e a diversidade faz parte desse processo. É uma estratégia que foi implementada corporativamente, é um programa corporativo, para chamar a atenção dos clubes. Olha, olhe no seu entorno e traga não só os seus amigos, mas também aqueles líderes que você antes não enxergava. É para você apurar o olhar para a diversidade como um fator de riqueza num clube de Rotary e numa comunidade. Muito bom. Você chama um ponto aqui que eu vejo muito poucas pessoas pensarem essa visão que você tem. Você não falou em nenhum momento em empoderar as mulheres, empoderar as minorias, empoderar as diversidades. Você falou em reconhecer que eles estão se empoderando, né? Então, na verdade, você está dando Claro, protagonismo a eles. Eles estão crescendo e você está defendendo que a gente reconheça isso. Eu gostei muito disso, eu gostaria que você elaborasse um pouco mais essa postura, porque é uma postura disruptiva, eu diria até. É uma visão. eu acho que o empoderamento ele é uma visão política. Passa-me a impressão de concessão, que você está dando ao outro poder que até então ele não tinha. Eu acho isso balela, realmente. As pessoas estão se qualificando profissional, empresarialmente, pessoalmente, pedagogicamente. Elas estão se tornando mais sofisticadas, mais educadas, mais ricas, mais conscientes. O nosso papel é reconhecer isso. Não é uma dádiva do macho branco alfa para a mulher negra beta. Entendeu? Não tem a ver com isso. Ele é um simples reconhecimento de que. E eu falo disso da orientação sexual também, a população gay. Não é nenhuma concessão nossa reconhecer o poder de compra deles. Eles têm poder de compra. É uma atitude comercialmente interessante você reconhecer isso. E o Rotary tem que reconhecer isso, senão vai estar jogando de lado uma oportunidade de incorporar gente inteligente que poderia cooperar com a instituição por mero preconceito de um século atrás. Certamente não será garantia de sobrevivência da instituição, ela vai morrer. E eu estou lá como presidente para não deixá-la morrer. Muito bom, Mário. Bom, Mário, eu continuaria conversando aqui, me suscitou várias outras perguntas aqui, mas acho que o nosso tempo não cabe mais, né? Vai ficar muito longe. Isso aqui vai virar uma live, né? Vai virar um programa, Um seminário. vai virar um documentário aqui. Eu gostaria de Eu fico feliz. convidá-lo para voltar para a gente debater temas pontuais, específicos aí, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar, pode esclarecer aqui. E eu queria agradecer e deixar esse espaço final aqui para você deixar sua mensagem aí para os nossos seguidores aqui do Papo Net e agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Eu quero agradecer a oportunidade, Paulo, e conclamar aí o pessoal do setor gráfico, né, a continuar batalhando. Eu sempre, como presidente da Abigrafa, defendi uma ideia: nós somos o exército do bem.
Assim como o Rotary é o exército do bem, de gente bem intencionada, que só faz o bem para aquele que ele, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não sabe nem quem é. O gráfico também tem um papel importante. Ele faz livros, ele não faz revólver, ele não faz granada. Livro é um instrumento de melhoria da condição humana. Eu tinha grande orgulho em fazer parte dessa cadeia produtiva porque eu estava do lado branco da força, não do lado negro da força. Eu costumava brincar que na Star Wars nós estávamos do lado do Luke Skywalker, não do Darth Vader. E nós não queríamos a morte, nós queríamos a educação, a iluminação, o crescimento pessoal, o crescimento profissional, o crescimento da empresa. Eu acho que o setor gráfico tem uma função muito importante nesse aspecto. E, claro, o Rotary pode ser um instrumento de devolução para a sociedade e para a comunidade daquele bem que a comunidade já lhe deu. Porque não percam de vista, nada do que nós conseguimos é simplesmente mérito nosso. Sempre é mérito de um grupo, de um time, de uma comunidade que nos cerca. E o Rotary reconhece isso e valoriza isso. Com certeza. Muito obrigado. Pessoal, esse então foi Mário César Martins de Camargo, indicado para a presidência mundial do Rotary Club Internacional, que já esteve aqui, já atuou aqui na Bigraf, na BTG, em várias outras entidades, na Fiesp, falando aqui um pouco sobre os desafios desse momento, nesse momento da sociedade, aonde a colaboração, onde a conexão, onde estar conectado, onde o networking está se tornando cada vez mais importante, mais instantâneo, mais poderoso na solução dos problemas comuns, que também são muito maiores, exatamente, porque tem muito mais conexões, porque tem muito mais colaboração, tem muito mais ideias, como ele mesmo ressaltou aqui, com muito mais gente com voz na sociedade, e a internet permitindo mais vozes a mais pessoas, nós temos mais diversidade, mais discussão, e a colaboração é uma forma de equacionar todas essas forças e chegar a um resultado positivo para a sociedade, e o Rotary faz isso há mais de um século. Né? Parabéns aí, sucesso nessa sua gestão, e eu espero você de volta aqui em breve aqui no Papo Net. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês.